Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre a provisão de Deus. Lembra que eu falei que eu ia comentar com vocês um pouco de quando minhas meninas eram nenenzinhas e eu ia estar trazendo para vocês, né? O meu testemunho, os meus testemunhos de vida, né? Então hoje eu vou estar trazendo para vocês um milagre, né, que Deus fez, os milagres que Deus fez, tem feito, né, e sempre fará em minha vida, porque o nosso Deus é o Deus de milagres, é um Deus provedor, né, é um Deus que liberta, cura, sara, edifica as nossas vidas. Então, vem comigo nesta manhã de graça, neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu, para compartilhar mais um pouco, né, sobre as maravilhas que o Senhor fez, tem feito e sempre fará. Vem comigo. Vivendo a provisão de Deus significa que Deus proverá todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, para começar, eu quero estar lendo uma passagem bíblica com vocês, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 9. Acompanha comigo, por favor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Respondeu eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Gente, que maravilha, né? Nós podemos acompanhar aqui junto a palavra do Senhor, né? Que é viva e eficaz em nossas vidas. E esse mesmo Deus que fez milagre ontem, Ele faz milagre hoje também e fará eternamente. Esse mesmo Deus que fez milagre desde lá da antiguidade, né? No Velho Testamento aqui, Ele fez no Novo e ainda continua fazendo em nossas vidas até nos dias de hoje. Né? Nós vimos, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, né? Atravessando o deserto para a terra prometida, Deus provendo maná do céu para eles, né? Deus provendo pão de cada dia para eles. Eles enjoando lá de comer só pão, reclamando, né? Porque o povo nunca está satisfeito com nada, sempre quer mais. E Deus, conhecendo o coração de cada um e suprindo as nossas necessidades, o que Deus fez? Mandou cordonizes para eles comerem, ou seja, mandou carne para eles comerem. E eles estavam com anseio de comer carne. Até no deserto, Deus providenciou carne para eles também. Então, assim, vindo aqui para o meu testemunho de vida, né? Quando eu tive a Priscila Adriana, né? Ela tinha na base, nessa época,
desse milagre impactante na minha vida. A Priscila tinha uns 5 anos, mais ou menos, uns 5 anos, quando eu tive a Elza Jéssica, minha filha do meio, né? Ainda não tinha a Isabel, não, que é minha caçulinha. E eu lembro, gente, que eu sempre tive uma vida, assim, relativamente boa, né? Com o pai das minhas filhas, né? Eu lembro que na época eu andava muito, assim, de táxi, pra vocês terem uma ideia, naquela época não existia Uber, existia táxi era caro. Então, quando eu ia para os lugares mais longe, eu ia de táxi. Então, a vida financeira nossa, falando, era uma vida de classe média, né? E aí ele mexia com pedras preciosas, né? Então, as finanças eram boas. Mas teve uma época, quando eu ganhei a Elza Jéssica, né? Aí ela mamou no peito mais ou menos até uns 6 meses de idade. E aí ela parou de mamar no peito. Aí quando ela fez, aí eu comecei a dar ela, fazer mingau. Ela gostava muito de mingau de maisena. Então eu fazia muito mingauzinho de maisena para ela. Naquela época não tinha muito essa questão que hoje em dia tem, que as pessoas dão mucilão para os meninos, né, e tal. Naquela época não tinha isso, não. Aí eu fazia um mingauzinho de maisena, ela né, já acordava querendo o mingau dela, eu dava ela um mingauzinho. Então, quando ela fez mais ou menos assim, uns 8 meses, mais ou menos, começou uma crise lá em casa financeira. Então, eu lembro que o pai das minhas meninas saía todos os dias, ia pro ponto de ônibus. A gente morava perto do final do ponto de ônibus, lá no bairro Santa Mônica. Eu lembro que ele ia, conversava lá com o pessoal lá, eles deixavam ele pegar o ônibus para descer, né, sem pagar passagem. Mas ele conversava, ele pedia, ele explicava que ele estava indo tentar arrumar emprego, tal e tal, tal e tal. Eu lembro que a gente ficou, tipo assim, uns 3 meses mais ou menos nessa situação. A ponto, gente, de na minha casa começar a faltar o leite da neném. Olha para vocês verem. Então, eu já estava assim, ansiosa com aquilo, porque eu não trabalhava, ficava em casa olhando as crianças, né? E eles sempre saindo para tentar arrumar alguma coisa, mas sempre voltava sem nada, sem não sentar no bolso. Aí eu comecei a questionar. Aí comecei a questionar, falando assim, não, que isso e tal, dá um jeito, você tem que arrumar dinheiro, porque eu acordei na manhã, gente, que eu não tinha um pingo de leite para fazer para neném. Não tinha leite, não tinha nada para fazer assim, para dar a ela. Eu lembro que tinha só um fubá lá na minha casa, um fubá. E aí, eu falei com ele assim, não, dá um jeito, vai lá na casa dos seus parentes. A gente estávamos morando longe de parentes, sabe? Aí eu lembro que eu falei que vai lá na casa da sua mãe, vê lá com seus irmãos lá, se alguém te arruma um dinheiro para você comprar as coisas aqui para casa, principalmente leite, que não tem leite. A minha neném vai acordar e não tem o que dar a ela, sabe? E eu comecei a entrar no desespero, porque quando você está passando fome, não tem o que comer, você sente mal, sente dores, mas não tanto quanto você vê quem é mãe aí, sabe? Quando você vê um filho seu com fome, né? E como ela era neném, então estava ali só na base da papinha e do mingau, né? E quando ela acordava tinha que ter a mamadeira dela. Eu comecei a entrar em pânico. Sério, gente, eu comecei a entrar em pânico. Falei, meu Deus! E aí eu fiquei nervosa, sabe? Eu fiquei, sabe? Eu já estava, sabe assim, porque nós cristãos estamos sempre orando. As pessoas, tem que orar mais, vai para monte, vai para isso. As pessoas acham que a gente não ora, as pessoas não, tem que pedir mais a Deus, tem que orar mais. E isso cria na gente, quando as pessoas falam assim, não, você está orando pouco, tem que orar mais, tem que buscar mais. Cria na gente assim, uma indignação, porque nós estamos orando, né? Então, e aí você vê as coisas faltar dentro de casa,
a gente fica meio assim, né? Aí eu falo, meu Deus, mas por que está acontecendo? O que está acontecendo? Você começa a imaginar um tanto de coisa. O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o pai dos meninos está fazendo alguma coisa? O que está acontecendo? A gente começa a ficar assim, né? Procurando justificativas. E, na verdade, Deus está ali para manifestar o poder dele, mas a gente está caçando algumas justificativas, né? E aí, eu lembro que nessa hora eu falei assim, e aí como a neném já estava perto de acordar, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí a única ideia que me veio na cabeça foi fazer um mingau de quê? O que tinha lá em casa? Fubá. Eu vou fazer um mingau de fubá com água, né? Fazer mais ralinho, assim, bem ralinho, bem suave, para dar ela, ver se ela toma. Não sabia nem se ela iria querer pegar o mingau, né, de fubá, porque ela já estava acostumada a tomar o mingauzinho de maisena, né, de leite com maisena. E aí, aí eu lembro que eu comentei com ele, falei, não, vai se arrumar, vai lá ver se você consegue, procura trazer um leite mais rápido possível. E mandando ele lá na casa dos parentes dele. E aí, aí eu lembro que ele falou assim, não, mas Deus proverá e tal, eu vou lá sim, mas eu creio que Deus proverá. Aí eu fiquei, aí na minha cabeça, tá, Deus provê, mas a gente tem que fazer nossa parte, né, e tal, e pensa, olha só, gente, homem de pouca fé, eu, né, homem de pouca fé, aí eu lembrei da passagem lá de Pedro, que quando Jesus falou, vem Pedro, vem até a mim, né, que Pedro achando que Jesus estava andando sobre as águas, eles, né, que estavam lá os discípulos no barco, e o mar agitado, e Jesus vindo sobre as águas, e aí eles achando que era um fantasma, Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, Jesus, manda que eu vá até o Senhor, né, andando sobre as águas também. Aí Jesus falou, vem, né. Aí Pedro começou a ir, enquanto estava olhando para Cristo Jesus, ele estava indo de boaça, né, indo até os braços de Cristo. Só que aí o mar começou a ficar agitadão e tal, e aí ele olhou para a agitação do mar, né? Aí é igual eu, estava olhando a agitação da vida também. E aí você tira os olhos, né, do alvo, que é Jesus Cristo, e começa a olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta, ao seu redor, naquele momento, né? E aí Pedro começou o quê? A afundar, né, naquele momento. Mas Cristo, com sua misericórdia, o que ele fez? Foi lá e pegou Pedro pela mão, levantou ele e falou, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Eu sabia, Pedro já estava andando sobre as águas e mesmo assim teve medo, né? Teve medo. E foi o que aconteceu comigo. Eu também estava com medo naquele momento. A gente fica meio sem saber o que fazer, né? Então, nós como seres humanos, então essas coisas acontecem com a gente, né? E aí, gente, eu lembro que eu cheguei aí para peguei a vasilha, né, que eu fazia o mingau, coloquei água na vasilha e cheguei a ligar o fogão, coloquei a vasilha no fogão para fazer o mingau de fubá. Nisso, alguém bateu lá no portão. E aí, o pai da minha menina foi lá no portão ver quem que estava chamando, né? E aí, eu fiquei assim, né, pensando, gente, quem que será uma hora dessa da manhã, né? Tava bem cedo. E aí, eu lá, preparando, né, para poder fazer o mingau. E nisso, o pai da minha menina veio com a sacola cheia, uma sacola grandona, gente, cheia das coisas. E ele falou assim comigo, aqui, trouxeram isso aqui no portão, eu não estou entendendo nada. Mas eu perguntei, o moço, na hora que eu abri o portão, o moço falou comigo assim, me perdoa, eu estou aqui para entregar essa sacola para vocês, porque Deus tocou em meu coração, me acordando e pedindo para me trazer esses itens aqui para sua casa. Eu só obedeci, está aqui os itens. O homem falou que Deus tinha tocado no coração dele para ele levar aqueles itens lá para casa. Gente, eu chego a arrupiar.
que tinha na sacola? Exatamente as coisas que já não tinha mais lá em casa, que já estavam em falta lá em casa. Que era leite, ovos, um pente de ovos, sabe? Tinha mais outros itens lá em casa, não sei se era farinha de trigo, eu sei que a sacola estava cheia de coisas que já não tinha mais na minha casa. Gente, pensa numa pessoa que ficou assim, impactada e sem saber o que estava... E eu ali pensando assim, gente, mas como assim? Quem que é esse homem? Ele sabia da nossa situação? Aí ele falou, nunca vi esse homem. Diz esse homem que mora na rua de trás aqui de casa. Só que eu não sei quem é, eu nunca vi. E, gente, sem mentira nenhuma, passou anos e anos, eu nunca vi esse homem. Nós nunca vimos quem era esse homem, quem é, sabe? Nunca vi lá no bairro. E na minha cabeça eu fiquei assim, gente, será que é um anjo do Senhor? Que pode ser, sabia? Porque quantas vezes nós hospedamos homens, né? Achando que hospedamos anjos, né? Achando que é homens, e na verdade são anjos enviados, mensageiros de Deus, né? Então, assim, eu creio que foi um anjo, sabe? Que providenciou essas coisas pra gente. E mesmo que seja realmente o homem que morava na rua de trás lá, você vê a provisão de Deus, Deus tocou no coração dele, né? E ele levou, né, exatamente o que eu estava necessitando naquela hora. Ai, gente, vocês não têm noção, a alegria imensa que eu senti no meu coração. E isso, sabe, fica impregnado assim na mente da gente. E a gente fica assim, impactado, né? Poder contar e compartilhar com as pessoas como que Deus provê exatamente o que nós necessitamos, né? O que nós necessitamos. E eu lembro, gente, que eu fiquei tão impactada, eu fiz um gal naquela alegria e mudou também o humor, né? Quem estava com raiva, quem estava no desespero total, porque eu estava desesperada, gente. E de repente ver aquela alegria, o coração acalmou, sabe? E poder saber que eu não tinha só o leite para poder fazer para minha neném, como eu tinha as coisas ali para fazer um pão, fazer um biscoito, né? Fazer um bolo, né? Nossa, assim, é muito gratificante saber que esse Deus, Ele cuida de nós até os dias de hoje, né? E gente, como se não bastasse, aí eu lembro que eu fiquei tão impactada que eu cheguei perto de uma irmã da igreja para contar para ela, né? Aí eu lembro que essa irmã da igreja chegou até ele em casa, e aí eu lembro que nós estávamos conversando e eu contei essa história para ela, toda feliz, né? Da provisão de Deus. E ela não sabia dessa questão, porque mineiro, não sei se você sabe, mineiro é muito reservado, né? Então tem coisas assim que a gente não quer ficar espalhando para as pessoas. Aí, mas só que eu recebi um milagre, né? E milagre tem que ser contado. E eu contei para essa irmã. Ela chama até irmã Luísa, lembrei do nome dela agora. Eu sou meio assim, esquecida com questões de nome, data, mas eu lembro que essa irmã chama Luísa, né? Aí eu lembro que eu falei, irmã Luísa e tal, contei para ela. Aí ela falou assim, nossa, Sheila, eu não sabia que vocês estavam nessa situação. Você não sabia que na igreja que nós congregamos existe um departamento que é de assistência social? Gente, eu não sabia. E eu frequentava a igreja há anos, mas não sabia disso. Você vê, eu estava por fora dessa questão desse departamento. Não sabia mesmo. E aí, ela falou, não, tem sim, vamos lá, que eu vou conversar com o pastor. Na época era até o pastor Rogério. Ele falou assim, vamos lá conversar com o pastor Rogério. E ele vai acionar nessa assistência para poder estar assistindo vocês, enquanto, né, o pai da sua criança me fala, não arruma emprego ainda. Gente, ele é meu ex-marido, por isso que eu estou falando pai, sabe, das minhas filhas. Ele não é meu esposo mais. E aí eu lembro que aí nós fomos lá no pastor, o pastor falou com a gente assim, não se preocupa, que eu vou providenciar a cesta básica para vocês.
Aí eu lembro que a gente ficou recebendo da igreja durante uns 3 meses, cesta básica. Tinha uns irmãos da igreja que tinha sacolão, aqui no Espírito Santo fala hortifruti, né? Que é onde vende frutas, verduras, essas coisas. Eu lembro que esse irmão chegou perto de mim e falou comigo assim, ó, você pode ir lá e pegar o que você quiser e precisar. A gente tinha uma vizinha que ia comigo, né? Porque eu tinha neném novinho, aí ela ia comigo para me ajudar a carregar. Eu sei que eu pegava coisas para mim e dava para mim e para ela ainda sobrava, gente. E era tudo de primeira qualidade. Então é assim que Deus faz, Deus providencia, faz milagre, coloca pessoas boas na vida da gente para estar ajudando a gente na hora das nossas necessidades, sabe? E eu fico muito grata ao Senhor por isso, né? Então isso aí foi muito impactante na minha vida. E como se não bastasse, gente, quando isso aconteceu na minha vida, desse jeitinho, e aconteceu também na vida da minha filha mais velha, da Priscila. Eu lembro que a Priscila, quando ela teve a primeira nenenzinha dela, ela não casou, né? Então ela morava com a gente, ela morava comigo, né? Então eu lembro que a Priscila ganhou a nenenzinha dela, e na época eu era até cobradora de ônibus, sabe? Quando a Priscila, minha filha mais velha, ganhou, né? A Maciele. E aí, a Maciele, ela foi numa época também que ela tomava mamadeira, a Maciele estava por volta também de uns 8 meses. Olha para você ver como é que as coisas, as histórias muitas das vezes se repetem, né? E eu creio assim que isso aconteceu para que elas cresçam também nessa história que eu acabei de contar para vocês, né? Então os filhos também vivenciam os milagres, né, que Deus faz na vida da gente, faz também nos nossos filhos. Então a geração do Senhor está ali sempre vivendo e revivendo os milagres do Senhor, né? Então eu lembro que eu era cobradora de ônibus, aí um dia eu cheguei em casa já tarde da noite, e aí a Priscila chega perto de mim e fala assim, mãe, a senhora acredita que a fralda e o leite da Maciele acabou? Porque a Priscila, a minha menina, ela assim, ela é assim, gente, ela não presta muita atenção nas coisas, quando vê, sabe, é tudo em cima da hora. E aí ela não prestou atenção que o leite estava acabando, que a fralda estava acabando. Então na hora que eu cheguei já tinha acabado, fralda e leite. Aí eu comecei, né, a pensar assim, a Belinha, sossega. Os cachorrinhos estão latindo nesse momento. Os cachorrinhos do vizinho, e eu tenho uma cachorrinha aqui que ela ouve os cachorros latir, que é ir na onda, né? Gente, deixa eu dar uma pausinha aqui, só para os cachorros parar de latir, eu vou voltar. Peraí. Então, gente, voltando, os cachorrinhos pararam de latir. Então, voltando. Como eu falei para vocês, quando eu cheguei em casa, que minha filha me deu essa notícia de que o leite e as fraldas haviam acabado, gente, aí começa aquele desespero de novo, né? Eu já tinha passado por isso uma vez. Mas a gente, né, como seres humanos falhos, né, esquece dos milagres que Deus já fez e que Deus é um Deus provedor. Aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, mas o que vamos fazer agora? Já estava tudo fechado, né? Então tinha só farmácia 24 horas aberta e tal. Aí eu lembro que eu falei assim, e eu tinha um dinheiro que era para comprar ou só o leite ou só a fralda. E aí nós começamos naquele dilema, comprar o quê? Leite ou fralda? Aí minha menina, mãe, o que nós vamos comprar? Leite ou fralda? Eu falei, olha, vamos comprar o leite. Por quê? Porque a fralda, não tem fralda não, mas fralda a gente coloca até uma blusa, enrola a blusa, põe lá para não ficar sujando a casa toda, nem a cama, né? Pano a gente se vira.
Porque na minha época, quando as minhas meninas eram crianças, eu usava era as fraldas de pano, lavava, esfregava na mão, minhas mãos ficavam tudo feridinhas, assim, porque eu tenho um pouco de alergia de sabão em pó, aí ficava esfregando as fraldas. Naquela época você tinha que pôr as fraldas no varal branquinha, né? Que os vizinhos passavam todo olhando o que estava no varal. E aí eu lembro que minha mão ficava toda feridinha de tanto lavar fraldas. E na época da minha menina já não tinha mais essa questão de ficar usando fraldas de pano. Então, eram essas fraldas descartáveis que existem até hoje, né? E aí, eu lembro que como eu já usei fralda de pano, então sabia que um pano serviria, né? Para poder tá suprindo a necessidade ali daquela noite ali no caso. E aí, eu falei, não, toma aqui o dinheiro e vai lá, se vira, vai comprar o leite, porque não pode ficar sem leite. Na hora que a minha menina saiu, que ela pegou no portão, para abrir o portão para ir lá comprar o leite, veio um rapaz da igreja que nós congregávamos na época. Gente, vocês não vão acreditar que ele estava na mão. Uma caixa de leite e fralda. Leite e fraldas. Vocês acreditam nisso? Dizer, aí ele entrou, a gente ficou todo. A Priscila falando, eu falei, gente, olha pra vocês verem. Aí a gente perguntou, mas como assim que você sabia que estava faltando leite e fralda? Ele falou, esse rapaz era jovem, sabe? E ele contou pra gente que eles estavam lá no grupo de jovens, minhas meninas, elas iam muito na igreja comigo. Então, assim, as outras duas eram adolescentes, só a Priscila que já estava de maior, né? Mas ela não estava na igreja com o grupo de jovens, ela estava lá em casa, ou seja, os jovens não sabiam. Naquela época não existia celular, né? E aí eu lembro que ela se existia celular, a gente não tinha, não lembro se existia celular, eu acho que não. Eu sei que nós não tínhamos celular e nem telefone. Aí esse jovem falou que eles estavam reunidos orando, né? Orando pelos jovens, orando, né? Eles tinham lá um grupo de oração onde eles estavam orando. E aí Deus tocou no coração dos jovens, teve um lá que começou a orar em línguas e tal, e de repente ele começou a falar, gente, Deus está tocando ardentemente em meu coração que temos que levar fralda e leite para Priscila, né? Então, se vocês verem, olha, o cuidado de Deus, Deus toca nos corações, sabe? Deus toca, Deus supra as nossas necessidades. Então, quando você ouvir a voz de Deus, presta atenção, pede a Deus confirmação se é do Senhor mesmo e faça o que Deus está te enviando para fazer, né? E esses jovens, eles se reuniram entre si, que eles não tinham dinheiro também para comprar, uma pessoa só. Eles fizeram uma vaquinha, né, que se fala, arrecadaram o dinheiro que deu exatamente para comprar as fraldas, o pacote de fralda e uma caixa. Eles levaram uma caixa cheia de leites, né? Então, assim, foi bênção. E ali eu falei, nossa, Priscila, olha para você ver a mesma coisa que aconteceu comigo quando a Elza Jéssica, no caso, que é minha filha do meio, precisou de leite, agora também, olha para você ver, o mesmo Deus fazendo um milagre nas nossas vidas. E elas também ficaram impactadas, né, com o que aconteceu. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Eu creio que dessa vez não ficou muito longo, não. Depois eu venho trazer mais maravilhas, compartilhar com vocês mais maravilhas do que Deus tem feito em minha vida, né? Depois eu vou trazer para vocês o milagre que Deus tem feito na vida da minha filha caçula. Vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído, tá bom? Mas vai ser pro próximo vídeo. Ó, beijo no coração de vocês. Que o Espírito Santo possa estar nesse momento tocando em seus corações. Que a graça do Senhor esteja envolvendo cada um de vocês, né?
Que o amor de Deus venha superabundar na vida de vocês. E que vocês também venham estar tendo, né, esses milagres do Senhor na vida de vocês, o milagre da necessidade de cada um de vocês, tá? Que Deus possa estar suprindo a necessidade na vida de vocês também. E creia. A palavra de Deus fala, crê somente. Deus fará tudo aquilo que você precisar. Crê, gente, porque nós servimos sim um Deus de milagres e maravilhas. Glória a Deus por tudo e tchau!